Tudo bem, pessoal? Então eu tô aqui pra gente fazer essa aula diferente, essa aula, videoaula, né? Não tô acostumado com esse negócio, mas a gente vai ter que conseguir. Então tomara que a gente consiga aqui fazer alguma coisa bacana para hoje. Já tá de noite, né? A gente foi pego de surpresa. Precisamos fazer isso para que a gente construa a dinâmica de estudar, né? A dinâmica de estudo não pode parar. Daqui a pouco, se Deus quiser, tudo volta ao normal e a gente não pode perder essa dinâmica, tá? Então vamos começar a aula de hoje com a palavrinha, né? Já a palavrinha da noite, né? Não pode deixar. Então a palavra de hoje vai ser o Salmo 29, que foi o salmo da missa de hoje. Diz assim: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Então olha que palavra para a gente refletir. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Esse tempo que a gente está privado de sair, a gente tem que ficar em casa. Nem todo mundo pode, mas quem pode tem que ficar em casa. É um período que a gente tem que pensar. Será que não há um livramento de Deus para a gente? Para que alguma coisa ruim não aconteça? E não é só a doença que eu digo. Eu digo, por exemplo, será que a vida que a gente levava antes disso tudo era uma vida boa? Era o que Deus queria? E agora a gente não pode mais fazer o que a gente fazia antes, tem que ficar quieto em casa, então a gente começa a refletir. Será que o que a gente fazia antes era o certo? Eu creio que não. Eu creio que o que a gente fazia antes era muito errado e a gente precisa ir por outro caminho, que é o caminho que Deus quer que a gente vá. Espero que a gente consiga entender o que Deus quer pra gente, que a gente consiga vencer esses problemas todos. Deus abençoe, vamos para a aula então? Então vamos lá, a aula segundo ano de hoje é uma revisão do que a gente já tinha visto lá no iniciozinho e para a gente não perder o pique, tá bom? Eu tô aqui no meu cantinho que eu gosto de ficar aqui em casa, onde eu tenho minhas coisinhas que eu gosto de usar aqui, né? Gosto de brincar aqui e a aula vai ser nesse ambiente, bem diferente e até do que eu costumo fazer aqui, né? Que eu jogo um videogame, toco uma musiquinha, faço um negocinho. Vamos lá? Então bora. Gente, no segundo ano a gente vai revisar o início do Brasil, né? A história do Brasil. Como é que começa isso tudo? Como é que começa a história do Brasil? Esse nome, História do Brasil, já é um nome europeizado, né? Porque antes, pro indígena, aqui não se chamava Brasil, né? E a história do Brasil já é um nome europeizado. Os europeus deram esse nome para cá, Portugal deu esse nome para cá. E a gente começa em 1500, quando Portugal chega aqui, né? Portugal chega e aí acontece o seguinte: ele precisa desesperadamente fazer alguma coisa com essa terra, né? Senão ele vai perder. Só que, se você se lembrar da nossa matériazinha, esse desespero ele acontece 30 anos depois. 30 anos. Em 1530, realmente Portugal fica desesperado. Mas em 1500, o que acontece? Ele está vindo porque está naquela lógica das grandes navegações. Ele chegou no Brasil, a terra é dele, ele quer garantir a terra. Só que ele não está tão interessado nela no início. Lembra? Ele não fica tão interessado no início. Por quê? Porque ele não encontra o que ele queria aqui. Ele não encontra o ouro. Lógico, ele acabou de chegar, como é que ia encontrar? Só tem floresta, praia, né? Índio, né? Um indígena. Então, para ele, aquilo não tem tanto valor. E ele só vai explorar o pau-brasil. Durante 30 anos, ele fica nessa. Explorando o pau-brasil, trocando o pau-brasil com o negro na base do escambo, né? E aí fica assim. Só que em 1530, agora sim, ele fica desesperado para colonizar essa terra, porque acontece o seguinte: Portugal já não ganha mais dinheiro com as especiarias. Lembra? Aquele comércio lá com o Oriente, ele ia lá buscar as especiarias e vender. Ele não ganha mais tanto dinheiro com isso, porque tem gente fazendo esse comércio também. As outras pessoas conseguiram fazer. Então Portugal não ganha mais dinheiro com especiarias. Então ele já tem um motivo para tentar explorar a gente, tirar o que conseguir aqui da terra. Beleza? Então, Portugal tem um motivo. Segundo, se Portugal não pegar essa terra logo, outro país vai pegar. A França já tinha vindo várias vezes aqui no litoral, inclusive já tinha um tipo de comércio com os índios, né?
que na época era pirataria, porque pelo Tratado de Tordesilhas só Portugal podia chegar nessa terra aqui, mas outros países estavam vindo, e aí podia ser que Portugal perdesse essa terra, tá certo? Então você percebeu que Portugal agora precisa colonizar essa terra, porque ele não tem grana, porque não vende mais especiaria. Tem outros países interessados, e a Espanha acha ouro na parte dela, da América, né? Do outro lado do Tratado de Tordesilhas. E aí Portugal pensa, bom, se tem ouro lá, deve ter ouro na minha parte. E Portugal vem, finca a bandeira e diz, essa terra é minha, coloniza. Então a colonização brasileira, o período colonial começa em 1530. Para que isso dê certo, Portugal vai ter uma tática. Ele vai fazer uso de algumas estratégias que ele já conhecia antes, ele não está fazendo nada pela primeira vez. Então o que ele faz? Como a coroa está quebrada, não tem dinheiro, ela precisa colonizar, então ela usa a estratégia de dividir o Brasil em vários lotes de terra e entregar para quem tem dinheiro. Então começam as capitanias hereditárias. Ela divide o Brasil em faixas de terra e entrega essas faixas de terra para quem tem grana, um particular, né? Lá de Portugal, que tivesse dinheiro. E fala para ele, ó, você vai para o Brasil, pega esse lote de terra, fica com ele, cuida, faz engenho, produz açúcar, leva gente, povoa. Se todo mundo fizer isso, o Brasil seria colonizado. Porque para colonizar precisa colocar gente morando no lugar. Então a ideia da capitania hereditária era colonizar o Brasil, só que transferindo os custos da colonização para a iniciativa privada, já que a coroa não tinha dinheiro. Entendeu? E aí, você se lembra? Deu certo? Deu errado? Foi um fracasso. Não deu certo. Só duas deram certo, lembra? Pernambuco, São Vicente, por conta do açúcar, também por conta de algumas atividades bandeirantes depois, mas basicamente por conta do açúcar. O resto foi um fracasso. Lotes grandes demais, terra grande demais, a hostilidade indígena, o índio não deixava o cara fazer um engenho de açúcar, queimava tudo, quebrava, depredava, e aí estava longe demais de Portugal para que o dono da terra fosse lá pegar recursos. Enfim, foi um desastre. Foi um desastre. Mas foi como Portugal fez para começar a colonização do Brasil. A capitania hereditária, ela faz o que com o país? Ela deixa o poder descentralizado. Porque quem vai mandar em cada pedaço de terra é o dono dessa terra. A capitania hereditária não pode ser vendida, mas lotes de terra dentro dela pode, que é a sesmaria, as fazendas, os latifúndios. Esses pedaços de terra podem ser vendidos. Então você começa a ter grandes fazendeiros dentro da capitania, né, desses que deram certo, e esses fazendeiros ficam muito poderosos. E eles é que mandam na terra deles. E aí o poder aqui no Brasil é muito mais deles do que do rei. O poder aqui no Brasil é mais descentralizado, é localizado. Cada local tem o seu chefe. E o rei não gosta disso. O rei quer mandar em tudo, então ele cria uma nova forma de administrar. Ele cria o governo geral. Ele quer governar tudo, geral. Né? E aí, de tempo em tempo, vai vir um governador geral mandar no Brasil. Era uma tentativa de centralizar o poder que estava descentralizado em cada capitania, com cada donatário, com cada fazendeiro. Né? Cada localidade, para você ver como o poder estava descentralizado, cada localidade tinha um poderoso da região. E que esse poderoso era um dono de terra, um fazendeiro. E esse fazendeiro era o denominado homem bom, o homem que podia ir para a Câmara Municipal, discutir o que ia fazer na região, as leis que ia criar para a região, né? Então, a Câmara Municipal, onde tinha os fazendeiros ricos, os homens bons, é lá que demonstra o localismo político, o poder local e não o poder central do rei. Entende? Então tinha essa luta aqui na colônia entre o poder local, o poder desses grandes fazendeiros e o poder do rei, né? E esse sempre se chocava, tá certo? O governo geral foi uma tentativa para centralizar esse poder, certo? Então, o resumo de hoje era sobre isso. Deu 10 minutos, né? Então é isso. Lembre-se dessa trajetória do Brasil. Primeiro, pré-colonial, Portugal não tem interesse. Depois, 30 anos depois, ele tem interesse, porque perde as especiarias. Ele institui as capitanias hereditárias para tentar colonizar.
é um fracasso, mas é o que deu para fazer. O poder fica muito localizado nos fazendeiros e ele cria o governo geral para tentar governar e centralizar o poder aqui. É uma tentativa. A gente fica aqui, na próxima aula a gente fala mais coisas sobre isso. Vai ter atividade para vocês fazerem, lógico, né, que vocês estão doidos para fazer isso. E sentir falta dos alunos aqui, para poder dar ideia, para poder a gente fazer alguma piada, alguma coisinha sem graça aqui, né? Assim ficou muito esquisito, mas é o que a gente pode, por enquanto. Deus ajude que a gente melhore tudo isso e possa voltar ao normal. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima vez.